Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro para falarmos sobre relacionamento conjugal. Eu sou Daniel Marques, especialista em relacionamento conjugal, sou teólogo e estudo há mais de 10 anos o comportamento de casais em conflito. E aqui, através dessas lives, esses encontros, eu te ajudo a restaurar o seu casamento e a ter um relacionamento próspero. E no encontro de hoje, nós falaremos sobre como acabar com os julgamentos e acusações no casamento. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos que estão chegando aí na live. É uma alegria tê-los aqui, meu amigo Jânio. Todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós já daremos início à live de hoje, mas, como eu sempre faço, eu vou apenas convidar algumas pessoas para estar aqui conosco, para não perdermos o costume, não é? Só para mantermos o hábito. Mas todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Na live de hoje nós falaremos sobre como superar o julgamento e as acusações no casamento. Bem-vindos e bem-vindas todos, tá bom? Pessoal, esse assunto de hoje é de extrema importância, porque infelizmente, o julgamento e a acusação é algo destrutivo para o nosso casamento, né? O julgamento e a acusação é algo que, infelizmente, tem o poder de destruir o seu casamento, o seu relacionamento e a sua autoestima, né? Dificilmente alguém consegue se manter bem, consegue se manter feliz, se manter, com um relacionamento sólido, com sua autoestima bem, quando ela está sendo acusada o tempo todo, né? E até mesmo quem acusa, não consegue estar bem no relacionamento, porque, os frutos que isso gera, as consequências que isso gera, geralmente sempre são desastrosos, né? Então, hoje eu gostaria de falar, sobre esse assunto e falar um passo a passo, para que você possa, enfim, acabar com o julgamento e com a acusação no seu casamento. Tá? Mas antes disso, eu queria te pedir que você clicasse nesse like aí do lado, tá? Compartilhe, com alguém essa live de hoje, você que está participando, comenta aí, você já passou por essa situação, de muitas vezes ser julgado, ser, condenado pela outra pessoa, no seu casamento, ser criticado, acusado, às vezes acusado por coisas que você não fez, o que você não é, o que você não acha que você é. Seu casamento tem passado por essas questões? Fala aí pra mim, tá bom? Que eu quero ouvir a sua opinião, tá? Então, julgamentos e acusações no casamento nada mais é do que você e o seu cônjuge, rotularem um ao outro, dizer um para o outro aquilo que você acha, que você presume que o outro seja, mas que nem sempre ele é, e que não resolve nada você rotulá-lo, você criticá-lo, você dizer que ele é isso ou aquilo. Por quê, gente? Porque se você diz para o seu cônjuge, você é preguiçoso, ou você é desleal, você é falso, você é uma pessoa, assim ou assado, isso não vai mudar quem ele é. Ontem nós tivemos, uma mentoria, uma mentoria que eu faço chamada Casamento em Resgate. E na mentoria de ontem eu falava ali para os meus mentorados, eu dizia, olha, quando você dá um rótulo a alguém, quando você diz que alguém é alguma coisa, primeiramente, você, não está dando a chance daquela pessoa ser diferente. Você está dizendo, você é isso e não, eu não acredito na sua mudança. Eu não acredito que você possa mudar. E quando você rotula alguém, quando você condena, acusa, quando você julga alguém ser algo que você, precipitadamente fala para aquela pessoa que ela é, você também não resolve o problema que você está passando. Ao invés de resolver o problema que você quer, muitas vezes, quando você julga alguém, você acha que você vai conseguir resolver o problema dessa forma. Mas ao invés de conseguir resolver, você faz
piorar a situação, porque a outra pessoa ela vai ficar numa defensiva, ela não vai se abrir para você, ela não vai querer te ouvir, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Então tá tudo tranquilo na live aí, né? O áudio tá bom? Comenta aí se vocês puderem, tá bom? Então, não sei se você já passou por esse tipo de situação, ou se você já condenou alguém, se você já condenou o seu cônjuge dessa forma, mas é uma situação horrível, que eu não desejo para ninguém, né? E que sempre que acontece, deixa muitas feridas, deixa mágoas, deixa marcas negativas, deixa, né, uma sensação de, né, uma sensação muito ruim, né, no coração, na alma, na mente dos cônjuges, tá? Então, os julgamentos e acusações, eles acontecem por qual motivo? É principalmente por causa da falta de parceria e de empatia no casamento. Então, quando um dos cônjuges, né, julga ou condena o outro, ele não entende que ao dizer aquilo, né, ao falar algo, né, em relação ao outro, a atitude do outro, ele está falando de alguém que está no mesmo barco que ele. E que a situação muitas vezes não muda, não é porque o outro simplesmente está errado, mas é porque existe algo errado no casamento e que ambos precisam resolver. Então a atitude de condenar e de julgar alguém, a atitude de acusar alguém, né, o cônjuge, o marido ou a esposa, é a atitude de alguém que não é parceiro, é a atitude de alguém que não consegue se colocar no lugar do outro muitas vezes. De pensar, como que essa pessoa vai se sentir ao ouvir, né, eu falando com ela, né, dessa maneira? Como que essa pessoa vai se sentir ao ouvir, né, isso que eu estou dizendo? Então, quando você pensa em como a outra pessoa vai se sentir, como ela vai se portar, como ela vai processar aquilo que você está falando, quando você pensa nisso, você mede as suas palavras. Sabe? Você pensa duas vezes antes de dizer algo, porque você sabe que aquilo muitas vezes vai machucar o outro. Então, cada um, né, vê o problema e o erro do outro muitas vezes como sendo uma questão somente da outra pessoa, quando na verdade é um problema do casal. Então eu sei que existem situações no casamento onde realmente é um dos lados que está cometendo o erro. Um dos lados é que está tendo uma atitude errada muitas vezes. E às vezes você fala da maneira errada com a intenção de ajudar. Só que você precisa entender que mesmo que o outro esteja cometendo um erro, a maneira pela qual você vai falar com o seu cônjuge, né, com o seu marido ou com a sua esposa, vai melhorar ou vai piorar drasticamente a situação. Então não é, né, rotulando, julgando, acusando o outro que você vai resolver o problema. Pelo contrário, se você fizer isso, você vai piorar drasticamente a situação. Então, por outro lado, né, isso não significa que não haja discussões, que não hajam desentendimentos, às vezes, no casamento. Então, de fato, nós não devemos rotular, não devemos acusar o nosso cônjuge. Mas isso não quer dizer que não haja discussões. As discussões, né, elas são inevitáveis. Mas nós podemos amenizá-las, aprendendo até mesmo como discutir, como dialogar, como falar as coisas da melhor forma. E eu vou falar aqui no final um passo a passo para que você possa dialogar melhor, né, discutir melhor determinadas questões dentro do seu casamento, tá? Então, um exemplo aqui, né, de muitas vezes uma atitude de alguém que rotula, né, ou que acusa, né? Nós estamos passando por isso porque você não toma uma atitude. Muitas vezes é isso que se diz, né? Porque você está sendo passivo, porque você é fraco, porque você não toma atitude, porque você é preguiçoso. Sabe? Você não quer saber de nada, você não se importa com o nosso casamento. Então, quando a pessoa diz isso, como eu disse no início, né, eu estou só exemplificando, né, uma atitude de alguém que não percebe que é um problema dos dois. Joga toda a culpa na outra pessoa, quando na verdade ela deveria dizer o que nós podemos fazer para que essa situação mude. Sabe, você tem tido essa atitude, você tem agido dessa forma,
Mas eu queria saber como que eu posso te ajudar a melhorarmos essa situação. Porque, né, a maneira certa de resolver o problema não é rotulando, não é julgando, não é acusando. É buscando uma solução para aquele problema, né, que vocês estão passando. Tá? Então eu conheço um casal, né, bem próximo a mim, e toda vez que eu os encontro, um fica acusando e julgando o outro por determinadas atitudes. Sabe? E me colocam como juiz da situação. É muito chato. Por quê? Eles falam para mim, né, em relação ao erro da outra pessoa. Daniel, o que você acha de alguém que age dessa forma? O que você acha de alguém que tem essa postura? O que você acha de alguém que tem agido assim? Então eles falam como se eu fosse, né, o juiz entre eles e o responsável por resolver a situação entre eles, quando na verdade eles devem resolver o problema que eles estão tendo, a situação que eles estão vivendo ali. Tá? Então isso é um erro grave no casamento, nós não devemos aceitar, devemos rejeitar esse tipo de atitude, tanto, né, de quem condena quanto de quem é condenado, de quem é acusado, julgado. Se você é quem é julgado, você pode também tomar uma atitude de dizer para o seu cônjuge: a partir de hoje eu não aceito mais você falar dessa forma comigo. Mas o problema é que muitas vezes a situação vai se arrastando e um vai falando de qualquer jeito com o outro e nunca param para solucionar o problema. Então eu vou dar um passo a passo aqui de como você pode resolver essa situação, esse problema do julgamento e da acusação. Tá? Mas, de antemão eu te digo, que independente, né, se você é a pessoa que está condenando ou que está sendo condenado, julgado, acusado no seu casamento, algo precisa ser feito. Ou então, eu te digo, em algum momento, essa bomba vai estourar. Um casamento onde, né, um cônjuge ou ambos estão sempre acusando, julgando e condenando o outro, é uma bomba relógio que em algum momento vai estourar. Se você não resolver o problema, né, essa situação pode piorar muito. É uma situação que pode se tornar muito grave e pode acabar com seu casamento, literalmente. Tá? Agora, por que é tão importante nós falarmos isso? Né? Para quem não sabe, o meu objetivo aqui, através dessas lives, de todo o trabalho que eu faço aqui no Instagram, é te ajudar a restaurar o seu casamento e te ajudar a ter um relacionamento próspero. Então, um passo importante para que você restaure o seu casamento é parar de julgar e acusar o outro como se ele fosse o único responsável pelos problemas da sua família. Então, enquanto isso não acaba, é impossível restaurar um casamento. Enquanto não se resolve essa situação, é impossível que um casamento seja próspero. Então, gente, por isso que é tão importante eu falar sobre isso. Mas, ao ouvir essas questões, talvez você tenha algumas objeções. Primeira delas, né, Daniel, meu cônjuge acha que eu sou o problema de tudo que acontece. Já ouvi algumas pessoas falando assim. O fulano acha que eu sempre sou o problema. Então, senta com ele, conversa e mostra para ele que não é você o problema. Que o problema é de vocês dois. Sabe? E que se você tem tido determinada atitude, muitas vezes é porque ele tem te julgado, te condenado, te acusado. E que você deseja solucionar o problema. E que você não é a causa do problema. Sabe? E se você tem errado, você quer mudar a sua atitude e os seus erros. Mas que você não aceita e não quer mais que ele veja você como um problema e nem te acuse dessa maneira. Além disso, né, talvez alguém possa dizer, nós sempre que discutimos, eu já jogo tudo na cara do outro e eu perco o controle. Nesse caso, o que você precisa é ter domínio próprio. O que você precisa é se dominar. Dominar sua mente, suas palavras, a forma como você expressa o que você sente. Porque se você não se dominar, também não tem como, né, ter um relacionamento, não tem como vocês conviverem bem juntos, porque uma hora a corda vai estourar para um dos lados também. Em terceiro lugar, né, ou terceira objeção que eu ouço às vezes,
é a pessoa dizer: Daniel, eu acho que não é possível mudar essa atitude no meu casamento. Nós já estamos tão... parece que já se tornou um hábito. Nós, sempre que discutimos, nós acusamos e condenamos um ao outro. Sabe, eu quero te dizer que isso é uma mentira. Que é possível sim mudar. Só depende de você querer e tomar uma atitude em relação a isso. Tá? Agora, o jeito errado de fazer isso, né, não é agir com indiferença. Então, para não acusar, eu vou ficar na minha, não vou falar nada, vou ficar calado aqui, porque, enfim, tudo que eu falo parece que está errado. Não. O jeito o jeito certo, né, esse é o jeito errado, agir com indiferença. Mas o jeito certo é buscar resolver os problemas. Sabe? Não é agindo com indiferença, fingindo que está tudo bem, que as coisas vão se resolver. A situação só vai mudar no seu casamento a partir do momento em que você decidir resolver o problema, buscar uma resolução para a situação. Tá? Enfim, eu queria falar agora, para concluir, um pequeno passo a passo, né, de atitudes que você precisa tomar para que essa situação mude no seu casamento. Tá? Mas se está fazendo sentido para vocês, dê um like, compartilhe com alguém essa live, para que ela assista agora ou depois da gravação, né? Porque é um fato que isso acontece no casamento e na vida de muita gente. Infelizmente, o que mais eu vejo hoje em dia, né, é essa atitude. É muito fácil, né, nós acusarmos um ao outro dentro do casamento, e é algo muito comum nos casamentos hoje em dia. Então, o que deve ser feito para mudar isso? Em primeiro lugar, identifique a raiz da acusação e do julgamento. Então, por que está havendo essas acusações? O que se diz sempre que a pessoa fala a respeito de algo? É relacionado à questão, né, emocional, financeira, é relacionada à falta de iniciativa. Qual que é a raiz do problema? Identifique a raiz do problema em primeiro lugar. Uma vez que você identificou, né, qual que é, decida resolver o problema junto com seu marido e sua esposa. Em parceria, né? Busque ser parceiro. Então, seja você aquele que é acusado ou você o que acusa. Ao invés de ficar acusando o outro, busque uma resolução para essa situação. Chegue para outra pessoa e fale: olha, vamos resolver essa situação que está acontecendo. Sabe, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais que a gente viva assim. Vamos dar um basta nisso. Já chega. Chega de, sabe, conviver com esse problema recorrente que nós volta e meia temos passado. Sabe, não dá mais. Vamos resolver? Senta com a outra pessoa e propõe uma resolução. Diga para ele, em terceiro lugar, diga para ele que você não quer mais viver sob um ambiente de julgamento e acusação. Então, em terceiro lugar, mostre que isso não é o melhor para o casamento de vocês. Não é melhor para a vida de vocês e que você não quer mais viver assim. Que você não aceita mais isso. Porque isso está acabando com a vida de vocês, com as emoções de vocês e, consequentemente, com o casamento de vocês. Em quarto lugar, busque soluções para os problemas que estão causando discórdia e briga. Então, uma vez que você expôs o seu desejo, identificou o problema, você expôs o seu desejo de resolver esse problema e que você não quer mais viver sob esse ambiente de julgamento e acusação, né, no seu casamento. Então vocês vão buscar soluções, vocês vão conversar sobre soluções para os problemas que estão causando discórdia e brigas. Né? Muitas mulheres falam que o marido muitas vezes não quer conversar. Né? E é algo que infelizmente acontece. Nesse caso, fale para ele de atitudes que você deseja mudar e fale para ele que você deseja que ele fale. Diga para ele que você quer saber a opinião dele, que você quer saber o que ele pensa, que você quer que ele colabore, que ele diga, né, o que precisa ser feito também para melhorar. Fale para ele que você valoriza o casamento de vocês e que você quer que ele valorize também. Né? E da mesma forma, se você é um homem e a sua mulher muitas vezes não tem essa iniciativa, o que é menos comum, não é, mas pode acontecer também. E por fim, né, depois que você buscar soluções ali para os problemas, vocês vão decidir focar sempre na solução.
e não no culpado do problema. Tá? Então, esse quinto aqui para mim é o mais importante, que realmente pode definir a mudança desse comportamento que vocês têm, caso você tenha esse comportamento, né? Que é o que? Decidir focar sempre na solução. Ah, Daniel, a gente não deve focar no problema? Não, se você foca no problema, você vai ter mais problema, né? Agora, quando você foca na solução do problema, o problema tende a se resolver. Mas qual que é o grande problema, na verdade? Qual que é a grande questão? É que a maioria das pessoas tendem a focar no culpado. Querem encontrar um culpado para o problema que está acontecendo no casamento. Mas, veja bem, encontrar o culpado não vai mudar nada no seu casamento. Se o culpado é você ou se o culpado é seu cônjuge, não importa. O que importa é, vamos resolver esse problema? Vamos resolver essa situação? Vamos parar de ficar condenando, julgando, acusando um ao outro? Vamos parar de ficar desferindo palavras um contra o outro? Sabe? Você precisa sentar e conversar sobre isso. Aí talvez alguém diga, ah, não, Daniel, mas isso dá muito trabalho, não vai dar certo. Sabe, se você pensar assim, realmente não vai dar certo. Mas você precisa tomar uma decisão de conversar. Eu já tive muitas conversas com a minha esposa que foram difíceis, que eu tomei a iniciativa. Outras ela tomou. Mas foi através dessas conversas que o nosso casamento foi melhorando. Não é perfeito porque nunca vai ser. Não existe casamento perfeito. Mas melhorou muito. Em 11 anos de casado, nosso casamento foi melhorando a cada ano. Por quê? Porque nós sempre decidimos conversar a respeito de tudo que sempre aconteceu no nosso casamento. Pastor Marcelo Marcondes, meu grande amigo. Tá bom, gente? Mas é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Para que vocês possam resolver essa questão da condenação e do julgamento no casamento, tá bom? Então, que você possa viver, né, esses princípios na prática, que você possa colocar em prática de fato tudo isso que, né, está sendo ensinado aqui. Porque de nada adianta você participar e não colocar em prática, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, que você possa conseguir ser livre, né, desse espírito, né, de condenação, de julgamento, dessa atitude, e possa ter um casamento melhor, um casamento abençoado por Deus, tá bom? Um casamento próspero de fato. Tá joia, gente? Então, na próxima terça estarei aqui para mais uma live onde eu falarei sobre, né, mais alguma questão relacionada à vida conjugal. Às terças e quintas eu tenho feito as lives e eu convido você a participar aqui comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu te vejo na terça. Até mais, gente. Fiquem com Deus.